Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. O desembargador Torres Marques, presidente do Tribunal de Justiça, entregou ao governador Raimundo Colombo na última segunda-feira a lista tríplice elaborada pelo Tribunal Pleno com os nomes dos candidatos inscritos para a vaga de desembargador destinada aos advogados pelo critério do 5º Constitucional. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo anunciou a escolha do advogado Alex Heleno Santori como novo integrante da Corte Estadual e formalizou o ato de nomeação. O encontro ocorreu no Palácio da Agronômica e contou com a participação do secretário da Casa Civil, Nelson Serpa. Comerciante sofre condenação após proferir ofensas de cunho racista contra oriental. Mais detalhes com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou condenação de um comerciante por ofensas racistas proferidas contra um cidadão de origem oriental após desentendimento no trânsito. Ele terá de pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil, por ter agredido verbalmente o Nisei, a quem chamou de japonês falso e raça desgraçada. O episódio ocorreu em 2012, após o comerciante estacionar em frente à garagem da vítima para descarregar mercadorias no estabelecimento de sua propriedade, localizado do outro lado da rua. Acabou trancando o acesso de veículos naquele ponto. Quando foi reclamar da situação, costumeira segundo o relato das testemunhas, o cidadão foi atingido por uma caixa de leite arremessada pelo réu e atirado ao chão. Ainda teve de ouvir toda sorte de impropérios de natureza racial. Em sua defesa, o comerciante alegou que foi provocado e insultado antes de reagir e que não teve qualquer intenção de ofender a raça do cidadão. Garantiu que agiu em legítima defesa sob forte emoção no momento dos fatos. Para o desembargador Henri Petri Júnior, relator da matéria, ficou clara a desavença entre autor e réu, com agressões verbais e físicas recíprocas. As controvérsias giraram em torno da causa do conflito e da caracterização das agressões do réu como legítima defesa. Porém, segundo o relator, como os autos não demonstraram quem deu início às agressões físicas, não há de se falar em legítima defesa de qualquer das partes. Por outro lado, um vídeo gravado no dia confirmou que o comerciante proferiu ofensas raciais contra o morador. A decisão apenas adequou o valor dos danos morais aos padrões fixados pelo órgão julgador. Em valores atuais, a indenização deve alcançar cerca de R$16 mil. Mulher que esqueceu cartão magnético e senha em banco arcará com aborrecimentos. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 4ª Câmara Civil do TJ manteve sentença que negou o pedido de indenização por danos morais formulado por correntista que esqueceu cartão magnético acompanhado da respectiva senha em caixa eletrônico da agência bancária de Rio do Sul. Ao dar-se conta do ocorrido, ela efetuou o cancelamento do cartão, momento em que tomou conhecimento de saques já registrados. Segundo os autos, após investigações que se valeram das câmeras de segurança da agência bancária, foi possível identificar os autores dos delitos, mãe e filho, que posteriormente confessaram o crime e fizeram a devolução dos valores subtraídos da conta da demandante. A mulher registrou boletim de ocorrência e alegou que a situação passou de mero dissabor por gerar enorme sofrimento diante da iminência de arcar com débitos alheios. O desembargador Rodolfo Tridapalli, relator da matéria, considerou que o ocorrido resultou do descuido da própria autora ao manter sua senha pessoal junto ao cartão e extraviá-los de forma concomitante. A decisão foi unânime.
A Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude informa que pelo menos 10 comarcas no estado estão com programação especial para comemorar, no próximo dia 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção. A coordenadoria destaca os diversos eventos já confirmados que marcaram e que marcarão o mês da adoção, de forma a instigar o debate e propor reflexão sobre o tema. Confira a agenda. Em Brusque e Blumenau já foram realizados palestras e debates. Em Indaial, no dia 19 de maio, o evento será na Câmara de Vereadores do município. Em Curitibanos, no dia 20 de maio, haverá panfletagem no centro da cidade. Balneário Pissarras, de 22 a 25 de maio, a primeira vara da comarca realizará o programa de preparação para pretendentes à adoção. Em Rio do Sul, no dia 25 de maio, o Grupo de Apoio à Adoção Anjos do Amor realizará evento com palestra ministrada por Alia Paulive de Souza sobre adoção, exercício da fertilidade afetiva. Em Lages, a comarca promoverá a publicação de reportagem em revista de ampla circulação local, a Revista Expressiva, com entrevistas sobre adoção. Quilombo dará início ao programa de preparação para pretendentes à adoção, que contará com a participação de 10 pretendentes como forma de comemorar o Dia Nacional da Adoção. São Lourenço do Oeste, no dia 25, por intermédio do setor de serviço social, haverá um encontro com todos os casais que integram o cadastro de pretendentes à adoção. Em Itajaí, o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção organiza atividades externas de divulgação com distribuição gratuita de folders, flyers e livros sobre o tema. Xanxereiro, dia 25 de maio, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção Amigos da Criança promoverá palestra com a doutora Lídia Weber, psicóloga e autora de livros sobre o tema. Para o Tribunal de Justiça, desgaste e rompimento de relação amorosa não ensejam dano moral. Detalhes com o repórter Diego Souza. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que negou o pagamento de indenização por danos morais a uma mulher que pleiteava compensação pelo término de relacionamento amoroso que perdurou por mais de 10 anos. Ela ajuizou ação contra o ex-companheiro sobre a alegação de que, em razão de ter sido abandonada, entrou em depressão profunda e sofreu humilhação e constrangimentos diante dos amigos. Afirmou ainda que ele voltou com a ex-esposa num gesto de traição. Em apelação, a ex-companheira repisou tais argumentos e disse estar comprovado o rompimento traumático da relação conjugal e a consequente depressão. Garantiu que o demandado abandonou o lar de forma dissimulada sob o argumento de que realizaria tratamento de saúde no litoral e nunca mais fez contato. Assim, ela teria passado por momentos constrangedores ao explicar a situação aos amigos por conta da frieza, dissimulação e desrespeito do ex. A desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, não acolheu os argumentos. Ela seguiu a posição da magistrada sentenciante para quem não houve comprovação de prática ilícita do réu. Rompimento não consensual de relação desgastada, a seu ver, não enseja o dever de indenizar. O rompimento de relação nestas circunstâncias não constitui nenhum tipo de ilícito, acrescentou. A decisão foi unânime e o processo tramitou em segredo de justiça. Juiz agrário obtém acordo amigável para pôr fim à ocupação com 1.000 pessoas em Garuva. Informação chegando com a repórter Gabriela Halpe. O juiz agrário Juliano Serpa homologou mais um acordo fruto de composição amigável entre ocupantes de área privada e seus proprietários, dessa vez na região norte do estado. O magistrado, com apoio do Ministério Público, da Polícia Militar e do INCRA, esteve na área em discussão parte da fazenda Ouro Verde, localizada no município de Garuva. Lá, constatou a existência de 117 barracos com cerca de 1.000 pessoas acampadas. As famílias, integrantes do movimento dos Sem Terra, MST, ocuparam o local no último dia 10 de abril. Após a realização de inspeção judicial, já na tarde do dia 12 de maio, o magistrado presidiu audiência de conciliação entre as partes, que resultou exitosa. Após um longo período de conversas, através do diálogo, ficou acordada a desocupação integral e voluntária da área objeto de demanda.
A Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, ESMESC, promove neste sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, o 3º Seminário de Direitos Humanos com o tema Democracia e Direitos Humanos. O evento é coordenado pelo juiz Fernando de Castro Faria. O seminário tem como objetivo promover a importante discussão sobre os vínculos existentes entre democracia e respeito aos direitos humanos, um como pilar de sustentação do outro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da ESMESC, www.esmesc.org.br. Aos que comparecerem, será emitido o certificado de participação do evento. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o desembargador Carlos Alberto Sivinski sobre a prova no direito penal e o convencimento do julgador. Acompanhe um trecho da entrevista. Desembargador, no processo penal, sabe-se que o interrogatório, antes que era previsto como o primeiro ato após a citação do acusado, ele foi relegado para o último ato da audiência instrutória. Na sua opinião, como isso influenciou na busca da verdade real? No direito brasileiro, o legislador, a legislação está em constante modificação. Durante muitos anos, principalmente desde os anos da década de 40, 1940, de onde provém a nossa legislação, e ela foi sendo reformada aos poucos, havia um rito processual no processo criminal para o julgamento dos processos. Na década passada foram feitas algumas reformas. Algumas reformas estão sendo feitas ainda. Mas em 2008 houve uma modificação bastante profunda no processo. E nós, o legislador brasileiro, adotou o sistema americano. Antes, nós fazíamos, o juiz recebia a denúncia e já marcava o interrogatório do réu, e depois fazia a designação de audiências para ouvir as testemunhas de acusação, ouvir as testemunhas de defesa, produzir provas que fossem necessárias e faria um encerramento com alegações finais e sobreviria a sentença do juiz. A partir de 2008, nós adotamos o sistema americano para melhorar a defesa do réu, a fim de que ele possa ficar numa situação melhor. Então, o que se fez? Se fez a possibilidade dele de ser apresentado uma defesa, então, antes do juiz receber a denúncia. Então, o juiz pode, inclusive, arquivar o processo, pode absolvê-lo sumariamente, ou pode receber a denúncia. Recebida a denúncia, o réu, o agente tem 10 dias para se manifestar, fazer a sua defesa, e aí o juiz vai receber a defesa ou a denúncia ou não. Recebida a denúncia, o magistrado vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Nela serão ouvidas, aí que vem o diferencial, serão ouvidas as testemunhas, primeiro da acusação, depois da defesa, serão produzidas provas e, por último, será interrogado o réu. E o réu participa de todos os atos processuais. Veja que antes ele tinha que dar a versão no início. Hoje ele dá ao final, depois de ele participar de toda a produção de prova. Então é uma situação assim muito favorável a ele, que facilitou a ampla defesa, cumprindo uma missão constitucional. E é adequado falar em inversão de ônus da prova no âmbito do processo penal, desembargador? É adequado falar mais no direito do consumidor, no processo civil, a inversão do ônus da prova. Mas ela também se aplica ao direito penal, ao processo penal. Por quê? Porque em algumas situações, não em algumas situações, sempre, quando o promotor faz a denúncia e ele diz que determinado agente cometeu um crime, cabe à defesa produzir a prova do cometimento desse crime. Cabe nesse caso seria a acusação. A acusação, o promotor de justiça vai ter que demonstrar que o agente cometeu o crime. Esse é o ônus da prova. A defesa, por sua vez, no processo penal, cabe apresentar versão aos fatos, provas, que levem a absolvição,
que seriam aí as eximentes de culpabilidade, as excludentes de culpabilidade, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento do dever legal, enfim, uma série de situações que permitem, que conduzem à absolvição. Então, esses são um ônus. O Ministério Público acusa e tem que provar para cometimento, para que o réu seja condenado. O réu, se tiver esses elementos que o promotor tem um ônus de provar, a acusação tem um ônus de provar, a defesa, por sua vez, pode dizer, olha, foi cometido o fato daquela forma, só que o agente, o meu cliente, o acusado, agiu em legítima defesa. Isso conduziria à absolvição. Tem algumas situações, principalmente nos processos patrimoniais, receptação, por exemplo. A receptação, existe um furto, há um crime antecedente e posteriormente o agente vende ou transfere a posse do bem a um receptador, que compra por um preço menor e tira algum proveito. Naturalmente, se esse receptador for encontrado com o bem na posse dele, ele deverá provar que a origem daquele bem é lícito. Se ele não demonstrar, ele vai acabar sendo condenado ao crime de receptação, que pode ser culposa, dolosa, enfim. Então, assim, tecnicamente não seria muito adequado falar na inversão do ônus da prova, mas ele é aplicado e é aplicado em alguns casos que resulta, inclusive, a condenação se o agente receptor, no caso, para esse exemplo que eu citei, não demonstrar que aquele bem chegou até ele de origem lícita e que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia da existência do crime antecedente. A íntegra da entrevista está disponível nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.